Olá, o capítulo proposto para a leitura de hoje é Provérbios 24 e hoje eu vou lê-lo na Bíblia de Estudo Andrews, cuja tradução é Almeida Revista e Atualizada. Provérbios 24 começa da seguinte forma: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo? Pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o responderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e, depois, edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e, junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei. Vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Leitura de Provérbios capítulo 24, na Bíblia de Estudo Andrews, tradução Almeida Revista e Atualizada. Separei aqui alguns comentários, o primeiro deles na Bíblia de Estudo, a mensagem, que vem logo em seguida dos versículos 11 ao 12, que dizem: Resgate quem está na pior, não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso o isenta da responsabilidade? Tem alguém de olho em você, e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. E o comentário diz: Não é o bastante ser sábio por nossa própria causa. Há outros na estrada conosco que podem precisar de uma mão amiga ou de uma palavra encorajadora.
O caminho da sabedoria desenvolve um senso urgente de preocupação com os outros. Somos chamados a cumprir um chamado. Resgate quem está na pior, não hesite em ajudar. Para tanto, precisamos quebrar os muros da autopreservação que nos separam das necessidades de quem está ao nosso redor. E a melhor maneira de fazer isso é olhar para Cristo e ver como Ele o fez. Na Bíblia Brasileira de Estudo, também é um comentário aqui, referente ao versículo 4, que aqui diz, pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. E aqui diz, com sabedoria se edifica a casa. E o comentário, tanto a casa literal, a edificação, como a casa símbolo do lar, devem ser edificadas com sabedoria. Aquele que faz um planejamento correto para a construção de sua residência não enfrenta problemas com dívidas difíceis de serem quitadas, nem com a qualidade dos materiais. Do mesmo modo, a edificação da casa como lar, família, quando feita com sabedoria e com a orientação dos princípios divinos, suas bases são sólidas e a casa permanece tão firme quanto aquela casa construída na rocha, mencionada na parábola de Jesus, em Marcos 7, 24 e 25. A Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, também traz aqui um comentário relacionado aos versículos 30 ao 34, comentário intitulado Preguiça e Trabalho, e diz o seguinte: Provérbios equipara os preguiçosos aos tolos. Sua falta de produtividade leva à pobreza e à morte. Os diligentes, em contrapartida, são considerados sábios. Suas atividades promovem riqueza e vida. Provérbios não hesita em zombar dos preguiçosos. Com sarcasmo, compara-os a uma porta vai e vem, e suas desculpas esfarrapadas são objeto de paródia. O tema da preguiça surge no contraste entre duas mulheres, sabedoria e insensatez. A mulher virtuosa do capítulo 31 reflete a diligência da sabedoria. Embora seja verdade que a situação e o sentimento de vida absoluto não vêm do trabalho dedicado, ainda assim os preguiçosos são condenados. Deus criou Adão e Eva e os estabeleceu como cuidadores do jardim. O objetivo não era que apenas desfrutassem o local passivamente. Não somente em Provérbios, mas as Escrituras como um todo confirmam que o trabalho não é resultado da queda, mas sim uma parte digna e importante da criação. E por fim, separei aqui na Bíblia King James atualizada também alguns comentários. O primeiro deles, referente ao primeiro versículo. O primeiro versículo diz: Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. E o comentário diz: A palavra hebraica original, transliterada em Ra'an, é aqui traduzida como por ímpios. Tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. O mal, entre aspas, mal moral, é tudo quanto causa dano. Há uma outra expressão que também pode ser traduzida por maligno, cuja raiz, uma palavra em hebraico, revela uma vontade concupiscente ou cobiça incontrolável. Assim, podemos compreender melhor o caráter do maligno, o diabo, que é incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade e inveja. Incita o ser humano a também pecar contra Deus. Essa daqui foi a leitura de Provérbios, capítulo 24, juntamente com alguns comentários nas Bíblias que eu tenho aqui em casa. Agradeço por você estar me acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.